A Bíblia é autenticada pelo Espírito. Portanto, que se tome isto por estabelecido: aqueles a quem o Espírito Santo interiormente ensinou aquiescem firmemente a Escritura, e esta é indubitavelmente autopiston, autenticada por si mesma. Nem é justo que ela se sujeite à demonstração e arrazoados, porquanto a certeza que ela merece de nossa parte a obtemos do testemunho do Espírito. Pois, ainda que, de sua própria majestade, evoque espontaneamente reverência para si, todavia por fim nos afeta seriamente, visto que nos foi selada no coração através do Espírito. Portanto, iluminados por seu poder, já não cremos que a Escritura procede de Deus por nosso próprio juízo ou pelo juízo de outros. Ao contrário, com a máxima certeza, não menos se contemplássemos nela a majestade do próprio Deus, concluímos, acima do juízo humano, que ela nos emanou diretamente da boca de Deus através do ministério humano. Não buscamos argumentos nem evidências comprobatórias sobre os quais se firme nosso critério. Pelo contrário, sujeitamos-lhe nosso juízo e entendimento como algo que está além do processo aleatório do juízo. Isto certamente o fazemos, não da maneira como às vezes alguns costumam sofregamente agarrar uma coisa desconhecida, a qual tão logo examinada a fundo acaba lhes desagradando, mas porque somos plenamente cônscios de que estamos diante da verdade inexpugnável. Nem tampouco à maneira como certos homens dignos de lástima costumam fazer a mente cativa de superstições. Ao contrário, porque sentimos que aí medra e respira o poder indubitável da divina majestade, pelo qual somos atraídos e inflamados a obedecer, na verdade, cônscia e deliberadamente, contudo, mais vívida e efetivamente que por força, seja da vontade, seja do saber humano. E assim, com muito procedente razão, Deus proclama, pela instrumentalidade de Isaías, capítulo 43, verso 10, que os profetas, juntamente com todo o povo, eram suas testemunhas, porque, instruídos por predições, sustentavam com plena certeza que, sem engano ou ambiguidade, Deus havia falado. Portanto, aqui está uma convicção que não requer razões, um conhecimento ao qual assiste a mais sublimada razão, na verdade, no qual a mente descansa mais firme e constantemente que em quaisquer razões. Enfim, um sentimento que não pode nascer senão de revelação celestial. Não estou falando de outra coisa senão do que em si experimenta cada um dos fiéis, exceto que as palavras ficam muito abaixo de uma justa explicação da matéria. Deixo por hora de mencionar mais coisas, porquanto em outra parte se oferecerá lugar para tratar-se novamente desse assunto. Por ora saibamos apenas que, afinal, fé verdadeira é aquela que o Espírito de Deus sela em nosso coração. Simplesmente com esta razão, entretanto, o leitor despretensioso e dócil se contentará. Isaías, capítulo 54, verso 13. Promete que discípulos de Deus haverão de ser todos os filhos da Igreja renovada. Nisto, Deus julga dignos de privilégio singular unicamente os eleitos, aos quais assim distingue da humanidade como um todo. Efeito, qual é o princípio da verdadeira doutrina, senão a pronta disposição de ouvir a voz de Deus? Assim é que, pela boca de Moisés, Deus requer ser ouvido, como foi escrito: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo? Eis que a palavra está em tua boca. Deuteronômio, capítulo 30, versos 12 e 14. Salmo 107, 26.
Se Deus quis que fosse reservado a seus filhos este rico tesouro de conhecimento, não é de admirar e não é absurdo se no comum dos homens se manifesta tão grande ignorância e obtusidade. Chamo de comum dos homens até mesmo alguns vultos destacados, enquanto não forem inseridos no corpo da Igreja. Acrescenta que Isaías, advertindo que não só aos estranhos, mas até mesmo aos judeus que querem ser considerados os membros da família, o ensino profético haveria de ser desacreditado, adiciona ao mesmo tempo a causa, porque o braço de Deus não se revelará a todos. Isaías, capítulo 53, verso 1. Portanto, sempre que a exiguida do número dos que creem nos conturbar, em contraste nos venha à mente que ninguém pode compreender os mistérios de Deus, senão aqueles que foram dados entendê-los.